Boa tarde, gente. Renovados aí com café. Então, vamos começar a minha, depois o Elzímio, em seguida a gente finaliza o dia. Primeiro, agradecer aí a mais uma participação de todos aqui na FENI Café. Nós vamos... A ideia dessa palestra é falar um pouco para vocês sobre a importância do diagnóstico de sistema de irrigação na produção de café. Tá? Alguns assuntos já foram abordados, o Quad falou muito de FET e acho que ele não teve tempo de falar que da FET irrigação, se o sistema não estiver funcionando bem, é impossível fazer a FET irrigação. Tá? Então, é um assunto que a gente considera de relevância aí. Essa é a nossa equipe, o professor Elzímio vai falar aqui daqui a pouco para vocês, o Vinícius, o Leonardo, o Eduardo Gouveia. É um trabalho que a gente realizou aqui no Cerrado, que a gente vai mostrar os principais resultados para vocês aqui. Tá? Nesses 25 anos aí que a gente tem participado de cafeicultura, desde que a gente formou lá na Exalc, a gente tem publicado aí alguns materiais sobre irrigação de café, só para relembrar os senhores, isso aqui na verdade é um breve histórico de tudo que foi feito aqui, e muito disso foi lançado aqui na FENI Café, desde livros, boletins, e retrata um pouco parte dessa história da cafeicultura irrigada. Começou com esse livro aqui, que foi o primeiro livro de irrigação de café no Brasil. Meu pai está aqui, junto com o Santinato, que deve estar aí. Santinato está aí? Fugiu, né, Santinato? Daqui a pouco ele desce. Está aí também. E esse livro esgotou em 96 e a gente republicou ele, fez a segunda edição. Tinha 5 mil hectares de café. Hoje, depois que esse aqui foi publicado, mais de 250 mil e hoje mais de 300 mil hectares irrigados. Tá? E com isso a gente avaliou vários tipos de sistema de irrigação, desde gotejamento, também já teve 2 edições, aspersão em malha, pivô central e assim por diante. Nesses 25 anos a gente ainda tem muita dúvida. Tá? Então essas dúvidas, algumas delas a gente conseguiu sanar aqui nesse auditório aqui, e algumas delas a gente ainda não consegue responder. Qual que é o melhor sistema de irrigação para café? Isso aqui não é só nós, pesquisadores e consultores. Até a mídia, às vezes, pergunta, né? O pivô consome muita água? A irrigação prejudica a qualidade? Gotejamento enterrado é bom? Fertirrigação reduz a produtividade? Então, isso aqui é até a palestra do Quad. Muita gente fala, eu não fertirrigo mais café. Por que você não fertirriga? Não, porque isso aqui reduz a produtividade. Então, tudo isso é relacionado ao que a gente vai falar aqui para vocês. É possível sincronizar a florada com déficit hídrico? Nós temos água para irrigar? Qual que é o método de manejo mais adequado? Método de irrigação e de manejo mais adequado? Algumas coisas já foram faladas. Quanto custa irrigar? É viável armazenar água na propriedade? Então, um monte de pergunta que surge, que a gente, de alguma forma, com a ajuda dos consultores, dos pesquisadores e principalmente dos produtores, a gente tem tentado responder. O Everardo já falou um pouquinho sobre isso, só para a gente iniciar a apresentação dessa palestra, que para ter sucesso na cafeicultura irrigada, a gente precisa de uma série de coisas aí. E o que a gente tem visto no campo, que os produtores, às vezes, estão esquecendo algumas coisas aí básicas. Então, o que a gente gostaria de passar para os senhores hoje é voltar um pouco para a parte básica de projeto, de equipamento, de montagem, de manejo, de manutenção e, obviamente, se necessário, uma consultoria. Tá? Se algum desses pilares cair, a cafeicultura irrigada não vai ter o sucesso que a gente gostaria que tivesse. Tá? O pedido para essa palestra foi apresentar os principais resultados de um projeto que teve envolvimento do Sebrae do Campo, da empresa nossa de consultoria C3, da Uniub, da UFO, professor Elzímio, região do Cerrado Mineiro, financiado pelos produtores rurais e pelo Sebrae. Então, projetos do Sebrae Tech, parte do investimento é feito pelo Sebrae, depende do ano, às vezes o Sebrae investe 70%, 80%, nesse caso, nesse ano foi 50%,
e os produtores os outros 50%. Essa demanda sempre vem da produção, não é uma demanda de nós, pesquisadores, isso aí é o produtor que chega no Sebrae e fala, preciso fazer isso. Então, em cima desse trabalho, a gente tentou fazer um diagnóstico tecnológico para saber de tudo que está sendo feito em 20 propriedades de café irrigado no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que é considerada a região de mais alto nível tecnológico de irrigação de café no Brasil. Tá? De gotejamento. Ah, não, mas o oeste da Bahia lá do Zé é legal? É, pivô, 95%. Isso aqui foi feito em gotejamento. Mas a gente já tem feito alguns trabalhos aqui com a nossa equipe de avaliação também de áreas com pivô central. Então a ideia desse diagnóstico é saber cada milímetro que eu estou jogando, se ele efetivamente está transformando isso em quilo de café, em qual qualidade e quanto que eu estou gastando com relação a isso. A chamada pegada hídrica. Então essa é a ideia. E para que a gente consiga, nesse diagnóstico, ranquear esses produtores, para saber se o produtor está eficiente, está mais ou menos eficiente, ou se ele está ineficiente. E o que a gente pode fazer, isso aí já é a segunda etapa do projeto, para melhorar esses sistemas, e aí fazer com que essa ferramenta que é a irrigação repercuta em ganhos essenciais para esses produtores. Aqui está o nome das fazendas, é a última vez que vocês vão ouvir isso, que depois nem eu nem o Euzimbo vão falar de nome de fazenda. Mas a gente tem que agradecer a todos esses produtores que acreditaram nesse projeto, abriram suas fazendas, participaram desse estudo, e também aos consultores do Educampo. Começou a Elisa, depois o Roguinho, o Rodrigo, Caio e o Gabriel. Sem a ação desses técnicos de campo, seria impossível fazer essa avaliação. Tá? A gente fala muito disso, que é um problema em praticamente todas as regiões, que é o problema da água. Né? Então, a gente vai ter água. O professor Evaristo foi muito feliz quando ele falou do benefício que o produtor rural tem para esse país, que é o benefício ambiental, né? Que 35% das áreas aqui em Minas são preservadas. Mas ainda, quando a gente fala em água, isso é um assunto polêmico, de fazer uma represa, de fazer uma PCH, de fazer um canal, e isso é muito complicado, porque o meio ambiente não deixa. Licenciamento ambiental e outorga e assim por diante. Então, qual que é o cenário? O cenário, dependendo da região, a chuva que a gente tem, sempre maior que a evapotranspiração, mas nunca vai ser suficiente para produzir café, nem na região mais favorável que a gente tem, que é sul de Minas. Tá? Sempre vai faltar um pouquinho de água. Ah, todo ano? Não todo ano. Mas sempre vai ter um pouquinho de falta. E em alguns anos é muito mais problemático que a evapotranspiração, ou se iguala à precipitação, mas aí vai faltar água em fases fenológicas importantes. Quando não tem água suficiente na propriedade, seja ela de água superficial ou subterrânea, o que eu posso fazer? As barragens. Né? Então, alguns produtores, eu não vou falar dos exemplos, mas alguns produtores estão fazendo, isso aqui eu já mostrei ano passado, mas já repercutiu nessa safra. É um produtor relativamente grande lá do sul de Minas, vejam, sul de Minas, Boa Esperança, que tem um clima muito parecido, acho que o Donizete sabe, né, Donizete? Boa Esperança é diferente de Varginha, Dutra também está aí. E, não é, Dutra? Então, Boa Esperança, a gente tem visto que o balanço hídrico aqui de Boa Esperança é muito parecido com o de Araguari, muito parecido do que o de Patrocínio. Falta muita água aqui no final. Tá? Só que, na média, chove aí 1.500, 1.600 milímetros. O que a gente está fazendo com essa água? Aquela velha pergunta, o que eu faço dentro da minha propriedade para que essa água a gente consiga armazenar? Então, esse produtor, o pessoal já deve saber quem que é, ele tinha 317 hectares, tem até hoje, só que não tinha água para isso tudo. E porque o projeto, na época, achou que os poços iam dar e os poços não deram. Aí, o que ele fez? Começou a pegar parte dessa chuva, 1.500 milímetros, que cai todo ano na propriedade dele, e de alguma forma armazenar ela na época da chuva. Então ele fez uma série de reservatórios, tá? 4 quilômetros da estrada municipal,
estadual passa dentro da propriedade dele, e aí ele fez isso aqui, ó, bolsões enlonados, lógico, essa água está suja, mas essa água, por gravidade, está sendo captada, grande parte da água da chuva que cai na estrada, capta aqui nessas áreas, tá? E aí é distribuído na fazenda inteira. Então o investimento foi grande. Estive lá há 20 dias atrás. E aí essa água que está vindo aqui, ela passa então por tanques e ele consegue armazenar essa água e não falta mais água para ele na época que ele precisa irrigar. Tá? De novo, essa água que está indo para o mar, de alguma forma, ela está sendo desperdiçada. Mas a sociedade brasileira fala que isso, nossa, como é que a água não pode ir para o mar? Na verdade, ela tem que ir para o mar. Nos Estados Unidos isso não acontece. De alguma forma, essa água é usada antes pela indústria, pela agricultura, pelas cidades, e depois, se sobrar, ela vai para o mar. Né? Só que isso não é o que a nossa sociedade pensa. Só que tudo isso, gente, custa dinheiro. Né? Então, quanto custa fazer um tanque enlonado desse? Depende. Você quer armazenar água? Lá o doutor, quer armazenar água para 20 dias, 30 dias, 40 dias? Nas nossas condições aqui, fazendo essa continha de 1 metro cúbico por hectare por hora, usando aqui para gotejo 21 horas. Né? Fiz essa conta lá para o Rogerinho, ele não gostou, porque o Conilon é o dobro disso. Estamos falando aqui para arábico, tá, Rogério? Aí, se eu pegar 10 hectares, 20 dias de água, eu vou precisar armazenar 4 milhões de litros, com uma dimensão de tanque de 25 por 25 por 8, e eu vou gastar R$6 por metro cúbico armazenado. Essa é a conta. Se eu terceirizar tudo, se eu comprar uma retroescavadeira, é outra coisa. Aí vejam, 10, 20 dias de água, eu vou gastar R$3.500. Ah, não, eu quero ter 40 dias de água. Vou gastar 9 mil. Você gasta o que você gastou no seu gotejamento. Mas você já tem 40 dias de água aqui, para 10 hectares. Se for para 20, é a mesma comparação, óbvio, diminui um pouquinho aqui para 40 dias, só que continua sendo o mesmo custo por hectare, obviamente para 20, você vai gastar um pouco mais de investimento total. 170 mil tanque, 90 mil para 30 e 60 mil para 20. Tá? E fazendo uma área de 50 hectares, mesma comparação, e vamos supor que eu queira água para 120 dias. Então veja que água para 120 dias eu vou gastar R$17.500 por hectare, 2 vezes o meu sistema de irrigação por gotejamento, tá? E quase R$1 milhão para isso. Ah, mas isso é um absurdo, como é que eu vou fazer aí volume armazenado de 126 milhões de litros? Tem um monte de casos aqui no Cerrado, não de 120, de 400, de 500, de 800 milhões de litros, o pessoal está fazendo. Para quê? Para tentar, de alguma forma, fugir, não de fiscalização, mas fugir, às vezes, Monte Carmelo, que está acontecendo, do rodízio com o meio ambiente, com a cidade. A cidade usa um pouco a água e uma semana a cidade usa, outra semana usa a irrigação. Imagine vocês em setembro, quando eu preciso garantir a florada. É um desastre. Então o pessoal está fazendo buraco. Tá? No ano passado eu trouxe o exemplo da Califórnia, mas isso aqui foi falado para o Everardo, que é interessante, o Gustavo está aí, já conhece também, né, Gustavo? Num estado aqui do Nebraska, num único estado, esse dado está um pouco desatualizado, mas já são 4 milhões de hectares irrigados. O Brasil inteiro tem 6 milhões. Então, num estado, 4 milhões. Né? Só que vejam, como que esse pessoal faz isso? Pega água subterrânea? Pega. Pega água de canais? Mesma coisa. Chove, quanto que chove lá? Igual ao Brasil ou não? Ou menos? Isso aqui é o mapa de chuva do Nebraska. O que chove mais, chove 800 milímetros. 800 milímetros é o que chove no nosso semiárido, que é lá no Vale de São Francisco, Petrolina e Juazeiro. Então vejam que, mesmo numa situação igual essa, mas é lógico que esse pessoal pensa, tem que irrigar, óbvio. Mas, mesmo com essa pouquíssima chuva, 400 milímetros de chuva, é quase deserto, eles conseguem armazenar essa água, de alguma forma. Tá? E aí fazem um monte de reservatórios que a gente já vai mostrar. Mas esse estudo feito lá por várias instituições lá do Nebraska mostra o seguinte, que
de tudo todo o abastecimento de água, grande parte da chuva que cai, que é pouca, né, na média 575 milímetros, vai para repor a evapotranspiração. Né? Então vejo que aí sim é uma situação de quase calamidade no fornecimento de água. E nós não, nós temos aqui no Cerrado uma chuva que dá 3 vezes isso, 1.600, tem cidade aqui no sul de Minas, o Dutra sabe, 1.800 milímetros. Tá? Então qual que é a ideia? Que a gente, de alguma forma, tente reservar essa água para essa água ficar dentro da propriedade. Isso aqui é um estudo interessante que o Brasil ainda está engatinhando. Na Califórnia, aqui está falando geral dos Estados Unidos. Na Califórnia, os primeiros canais foram feitos em 1920. Tá? E ainda fazer canal no Brasil em 2018 é crime. Eles já fizeram em 1920. Então vejo que isso aqui começou com derivação de água e bombeamento superficial do subsolo, que é o que hoje o meio ambiente não deixa a gente fazer. Isso aí é 100 anos para trás, Estados Unidos. Depois, construir reservatório, canal de bombeamento de água profunda. Depois, aconteceu isso no Nebraska, que é muito pivô central, a sede da Valmet é no Nebraska, rebaixou o lençol freático, e aí começou a ter problema aqui de falta de água no aquífero. Tá? Tiveram que adotar algumas estratégias de uso menor da água, o principal, uso de lâmina deficitária. Eles não têm água suficiente para tudo. Mesma coisa para café, que nós vamos começar, né, um estudo. Se eu não tiver uma lâmina de 5 milímetros, se eu jogar 3, adianta em área total? Ou 2? Então esse estudo ainda não está sendo feito, nós vamos começar. Outra coisa, água de reuso. Gente, os Estados Unidos usam água de reuso desde a década de 80. E o Brasil ainda está engatinhando. Ah, mas tem lá, o Luiz Américo está falando que usa lá água de suinocultura. Legal, isso já é água de reuso. Não dá 1%. Então nós temos que melhorar isso aqui demais. E depois, aí sim, transferência de água entre bacias. O que o Brasil fez? Transferência de água entre bacias, aí vocês lembram. Transposição do São Francisco é uma transferência de água entre bacias ou não? Está aqui, ó. Ah, então quer dizer que o Brasil não fez isso e já foi para cá? Foi. Então fez a transposição antes de fazer o básico. Tá? Mas isso é outro motivo político. E aí já tem gente, na Califórnia já está acontecendo, que já não tem água mais nos canais, que a Califórnia tem 6 vezes mais gente do que tinha em 1920, e não dá mais a água, nem superficial e nem subterrânea. E aí estão começando a usar a água do mar dessalinizada. Então vejam, que isso aí é passo a passo. O que o Brasil fez? Já vim para cá. Problema. Né? E aí esses canais, gente, mas não é canalzinho, né? O que a gente sempre fala, são canais revestidos que cortam os Estados Unidos de fora a fora para distribuir essa água. Né? Para que essas pessoas consigam ter água para a agricultura, para a cidade e para as indústrias. Né? E aí a principal água aqui dessa região do Nebraska é água de degelo de montanha, porque eles não têm água superficial, água de chuva, né? E também água de superfície. E aí vejam que a sustentabilidade da irrigação, isso aqui ainda é Estados Unidos, é o último mais 2 para vocês aqui. Parece simples, mas ainda muitas perguntas e consequências indesejáveis. Né? Então vejam, o que sustentar a economia e ecossistema? Então o problema é que as ONGs, isso o professor Evaristo falou muito claro, então às vezes é mais valorizada a ONG, o meio ambiente, do que produzir. Né? Como que eu vou sustentar esse consumo a montante e a jusante? Como que eu vou ligar o consumo no meio rural com as cidades? O que fazer com água de subsolo? Foi falado também de manhã, a gente explora praticamente nada de água de subsolo no Brasil. Como decidir sobre o prazo de gestão? Equilibrar direito da propriedade, definir gerenciamento adaptável, isso aqui já foi muito falado aqui, e a gente precisa de uma abordagem mais sistemática. Então vejam, os Estados Unidos usava sistemas de irrigação mais com menos uniformidade. Nós vamos voltar a falar disso, eficiência. E aí passaram, isso aqui gasta água demais, ainda temos disso muito no Brasil, principalmente para irrigar arroz, lá embaixo, no sul,
Mas a ideia é passar do antigo para o novo, que são sistemas mais eficientes no uso da água, por exemplo, gotejamento, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Só para terminar essa parte introdutória, o que tem acontecido com a irrigação no Brasil? Crescido de uma forma exponencial, tá? Aí do zero até os 8 milhões de hectares que a gente tem hoje, 6 milhões, 8% da área. Tá? E a gente tem percebido, vejam, que pelo menos isso o Brasil seguiu. Sul, irrigação de inundação de arroz. Olha o que aconteceu com isso. 24%. Quer dizer que pelo menos nisso, sistemas mecanizados, gotejamento ou pivô central, principal, né, até a aspersão convencional, e diminuiu os sistemas menos eficientes do uso da água. Tá? E aí essa é a curva de áreas irrigadas no Brasil. Chegou no ápice em 2013, o incremento anual da área irrigada chegou a 6%. Tá? E depois caiu com a crise, principalmente da soja, aqui 13, 14, e agora que começa a subir de novo. Tá? É aquele estudo que a gente já falou aqui, dos 6 milhões de hectares irrigados que a gente tem, nós conseguimos passar para 60 milhões, tá? Se o meio ambiente nos deixar. Né? E aí, isso aqui, já que eu não ia colocar isso, mas eu estou aproveitando a palestra do professor Evaristo, que é mostrar para a sociedade, e preocupou o que alguém falou ontem, eu não lembro quem que foi, acho que foi o Everardo, que a filha dele olhou lá um pivô central e uma queimada, olha o que está acabando com o meio ambiente. Então isso que as nossas crianças estão aprendendo nas escolas. Isso que a minha filha, a Malu, aprende. Eu olhei o livro dela e falei, é um absurdo o que está falando. Que a agricultura gasta 70% da água. Isso é uma maior mentira. E aí nós fizemos, junto com a ANA, Agência Nacional de Águas, com o Instituto de Sustentabilidade Agronélia, a Uniub, e a CAPES, nós fizemos uma cartilha para as escolas. Tá? Ela está, se alguém depois quiser, nas escolas das suas cidades, nós fizemos isso, pelas tramas da cidadania, os recursos hídricos em nossas mãos. De uma forma, lógico que científica, mas na linguagem das crianças. Tá? E aí, isso aqui já está na escola no Marista da minha filha lá, porque não vai aprender besteira. Como um monte de criança está aprendendo. E aí vai falar que o agricultor é criminoso. Aí depois eu tenho isso aqui até em PDF. Nós não temos muitas dessas ainda, porque já foi para as escolas de Uberaba, mas a ideia, na segunda etapa, é que a gente distribua isso nas escolas, começando pelas públicas. Tá? E aí falar também, se a gente não tem essa água toda que a gente falou, quais as estratégias que a gente tem para um uso mais racional. Então aqui, vou colocar 2 experimentos que a gente tem no campo experimental da ACA. Tá? Esse aqui primeiro, com 5 anos, que é o uso de água magnetizada. Então, primeiro, agradecer as empresas que nos ajudam no nosso campo experimental. Sem elas, seria difícil manter um campo experimental. A gente já tem experimentos com até 8 safras. Tá? E esse experimento é o seguinte, usando aqui um imã da Silocimol, a gente colocou, bem simples os tratamentos, 100% da água sem tratamento, jogando a água de uma forma total e magnetizando a água. Aí jogando metade da água e 100% da água normal. Quer dizer, será que com metade da água vai produzir? Aí, em 5 safras, veja o que a gente conseguiu. Água sem tratar, 42 sacas. Com metade da água magnetizada, subiu para 51. Ah, mas eu experimento com ruas pequenas? Sim, mas é uma sinalização interessante para nós. E se eu pegar aqui, ó, os 100%, subiu para 55%. Sem diferença estatística. Quer dizer, com metade da água, eu consigo ter a melhor produção. E aí, se eu não tiver água, com um sistema desse, a gente pode dobrar a área irrigada. Tá? Lógico que isso aí a gente tem que continuar os estudos. E como que explica isso? Então tem uma série de explicações, mas basicamente, com o tratamento magnético da água, a água vai ficar mais fina. É igual afinar o sangue quando a gente tem problema lá no coração. Toma aspirina. Né? Aí você, magnetizando essa água, você quebra os arranjos das moléculas de água, os chamados clusters. Tá? E aí, vejam, isso aqui de uma forma bem didática, a água tratada, o cluster da água vai ficar muito menor e ela vai, obviamente, penetrar muito mais fácil nas plantas. E aí eu posso, com menos água, produzir a mesma coisa. Então essa é a maior ideia que a gente tem aí. Isso aqui não é só esse experimento da ACA que tem, isso tem no mundo inteiro.
Tá? Tem vários artigos científicos que provam que essa tecnologia funciona. Tá? O segundo que eu gostaria de mostrar tem a ver também com a palestra da manhã, da equipe do VIT, que é ligando a matéria orgânica. Tá? Então, veja, aqui eu tenho um tratamento com irrigação total, sem matéria orgânica, aqui sem irrigação, aqui com irrigação e matéria orgânica, 10 toneladas por hectare de esterco de galinha, depois sem irrigação e adubação orgânica, e com metade da irrigação e adubação orgânica. Tá? Isso aqui, gente, já tem 7 safras. 7 safras, não é de um ano para o outro. E a gente percebe o seguinte, ó, que com irrigação e adubação orgânica produziu mais, óbvio, né? Com irrigação total, 45, eu tenho os dados estatísticos, só vou passar bem rapidamente aqui os resultados. Sem irrigação, despenca. Agora, sem irrigação e com matéria orgânica, de 19 para 32. Agora vejam, com metade da água e 10 toneladas de adubo, 48, praticamente sem diferença. Tá? Então, aumentar a matéria orgânica, isso aí o Mosca tem percebido muito. O nosso manejo de solo, de entrelinha, cortando, deixando a entrelinha vegetada, jogando para debaixo do pé de café, isso tem mudado o manejo da irrigação. Tá? Isso está bem provado nesse experimento aqui. E aí a gente tem, depois eu posso deixar para vocês, mas a gente vai publicar isso, está publicado aqui no evento e vamos falar no dia de campo. Tá? De novo, as empresas que nos ajudem, que continuem nos ajudando, né, Takao? Porque para manter um campo experimental não é fácil. Agora, vamos começar a falar de diagnóstico, daquela parte bem inicial. Nossa, mas falar que negócio de aula de irrigação? Não, porque os projetistas e às vezes os produtores estão esquecendo do básico. Básico, levantamento planaltimétrico. Gente, se eu tiver um levantamento errado, um projeto subdimensionado, não chega água no último gotejador. Ou gasto muita energia, como o Eusímio vai falar na palestra dele. Tá? Aí, não, mas eu fiz levantamento com GPS, lá meu GPS é ótimo, esquece. Ou às vezes com o drone, olha que legal, coloca um drone lá. Colocou o drone, uma câmera mais ou menos, você se ferra depois no seu projeto. Então, cuidado com esses levantamentos que são muito baratos e não permitem que você faça um bom projeto depois. Tá? Segundo, característica físico-hídrica do solo. O menino da AgroSmart falou isso muito claro. Para irrigar, gente, nós temos que analisar quanto que o meu solo cabe de água, o máximo, o mínimo e a média. Porque num solo arenoso é muito diferente de um solo argiloso. Uma curva completa a gente fez nessas 20 propriedades, custa R$800. Nossa, R$800? Aí o cara gasta lá 9 a 10 mil por hectare e não gasta R$800 para fazer uma curva. Tá? De novo, básico. Tá? Nós fizemos isso nos 20, curva de retenção e tensiometria. E aí, isso aqui não dá para enxergar direito, mas cada propriedade é muito diferente uma da outra, embora estejam todas elas na mesma região geográfica. Tá? E em cima disso, a gente ligou, aí sim, a curva de retenção, medindo o potencial aqui no tensiômetro, com a quantidade de água que ele tem no solo. Por quê? O que é muito comum no campo? Mete tensiômetro lá. Aí o tensiômetro deu 0,8, 0,9. E aí a pessoa vai lá, mede. Qual que é a quantidade de água? Depende do tipo de solo. Quando que eu vou saber se é certinho? Com a curva de retenção. Isso é básico. Tá? Outra coisa, água, quantidade. Gente, isso aqui é uma coisa séria. E um monte de... Tem vários colegas aqui produtores que estão com isso muito claro na cabeça. A gente chega na propriedade, fala assim, tem 50 hectares aqui, vou fazer mais 100. Falou, mas você tem água para isso? Não, tem água para isso. E a gente já teve casos nesse ano que o produtor teve que desistir de aumentar porque não tinha água. Então, como que a gente tem que fazer isso? Obviamente, medir com mecanismos, com equipamentos próprios para medir essa vazão, em várias épocas do ano, para saber se tem ou não água na propriedade. Em alguns casos, quanto que custa isso? Depende. Às vezes a fazenda é fácil medir a água, é tranquilo, não vai custar muita coisa. Mas em alguns casos, em fazendas maiores, nós temos que fazer um estudo hidrológico. Esse estudo hidrológico, fizemos agora 2, um na fazenda Pedregulho, na Ocoff, e agora na fazenda AC Café. Por quê? Porque são fazendas muito grandes, e aí a gente tem que fazer um estudo muito pesado para definir a capacidade de irrigação. Tá?
Um exemplo da fazenda aqui em Araxá, tem 12 pivôs numa fazenda e 5 na outra. Só que esses 12 pivôs, só metade tinha água. E a gente percebeu que tinha alguma coisinha que dava para melhorar ali. Tinha uma represa de 20 hectares na fazenda que não tinha um pivô. Por quê? Então a gente tem que redimensionar isso, porque às vezes gastou dinheiro com o projeto, com equipamento e não tem água para isso. Tá? Outra coisa, análise da água. É uma coisa que a gente bate muito nessa tecla. Custa quanto? R$100 estourado. Na verdade, estão fazendo por 70, né, Elzinho? R$70 uma análise de água. Você vai ver a parte física, química e biológica. E às vezes a pessoa não faz isso e o projetista vai escolher o filtro dele sem ter a qualidade da água. É chute. E depois o problema vem quando a gente faz o diagnóstico, que eu já vou mostrar. Tá? Aqui o exemplo que a gente teve de análise de água nos 20. Então vejam, teor de ferro. Acima de 1,5 ppm de ferro já é um problema sério para o sistema de irrigação. Porque aí a suscetibilidade ao entupimento é muito maior. Onde está vermelho, deu a mais. Teve fazenda que deu 5 ppm de ferro. Acima de 1,5 já é complicado. E a gente vai nessa fazenda que tem os 5 e não tem, às vezes, o básico que deveria ser feito para melhorar o problema do ferro. Tá? E aqui a uniformidade, a gente já vai falar disso, e o nível de ferro, inversamente proporcional, óbvio. Quanto maior o nível de ferro, menor a uniformidade do sistema. E leva ferro, igual o Mosca falou. É isso aí. Segundo, sólidos suspensos totais não é um problema. Acima de 100 é problema, isso aí estava tranquilo. Só que sólido suspenso é muito mais fácil de mexer do que o ferro na água. Que o ferro na água ele passa invisível pelos filtros. E só vai ter problema no gotejador. E aí os sólidos também, quanto menor a uniformidade. O pH, quanto maior o pH acima de 8, também é problema. Numa única fazenda isso foi problema. Tá? Então pH nas nossas águas aqui do Triângulo Mineiro não repercute em grandes problemas para o sistema. Tá? E o grande problema que a gente vê é isso aqui, ó, biofilme. O que é esse biofilme? A água superficial, que praticamente grande parte aí das áreas cafeiras usam. Ah, mas Araguari usa água de poço, tudo bem, aí não tem grande problema. Usou água superficial, que tem alga, que tem matéria orgânica, junto com o teor de ferro, você forma isso aqui dentro do tubo. Lógico, isso aqui é o extremo, né? Mas é um problema seríssimo, de incrustação dentro das tubulações, sejam elas de PVC, sejam elas metálicas e dentro dos gotejadores. Tá? E aí esse biofilme, a tendência dele é que cada vez ele vai ficando mais espesso até colapsar um gotejador, por exemplo. Tá? Como fazer com esse biofilme? Nossa, é fácil. Coloca um negócio igual esse e passa por dentro. É real? É. Dá para fazer. Dá trabalho? Dá. O ideal é que isso não aconteça dentro do gotejador. Então a gente tem que fazer as manutenções preditivas e corretivas para impedir que isso seja feito. Tá? Mas, se não tiver, depois eu volto nesse, você pode passar um PIG, olha como ele era antes, passa em cada linha de gotejador. Dá trabalho? Muito trabalho. Mas é possível você limpar, olha no final. E também nas linhas. Imagina, isso aqui é uma tubulação aí de 4, 5 polegadas. E passa um PIG dentro dela e limpa. Tá? Mas isso, para que a gente consiga fazer isso, o sistema tem que permitir, desde a sua concepção, que você deixe formas de entrada desse PIG dentro das tubulações para você fazer a limpeza. Tá? Outra coisa que a gente está testando junto com o Elzímio, projetos com biofilme e tratamento também magnético. A gente está avaliando a luz dos gotejadores, porque uma forma de reduzir o problema da água, quando ela tem muito cálcio e magnésio, é fazer uma magnetização para ela. Isso aqui, gente, é usado muito em prédios, em indústria, em tubulações da Europa, há mais de 2000 anos. Só que, de novo, o Brasil está um pouco atrasado, está chegando isso só agora. E a gente está fazendo isso. Eu estou fazendo essa avaliação em hospitais, Hospital da Uniúbia eu estou fazendo isso, para tratar água com magnético, para depois ir a água para o hospital, e estamos fazendo isso também em tubo-gotejadores. E a gente já começa a ter os primeiros resultados. Tá? O doutor está falando que aí, se não fizer esse tratamento, a Anvisa nem libera o hospital. Aí a limpeza com PIG. Então vamos agora para os componentes aí do sistema.
De filtragem, cuidado com o dimensionamento sem análise de água, a gente já falou. Filtro sub ou superdimensionado, isso a gente tem visto muito na prática. Filtro mais barato para viabilizar a venda. Então veja, às vezes o cara coloca, não, eu vou pôr um filtro de tela, mas às vezes só um filtro de tela não funciona para a situação da sua água. Já vou mostrar. Perda de carga no filtro, deixa para o Eusímio e Vinícius falar daqui a pouco. E quais são as opções que a gente tem. Mas isso, não sou o André Fernandes que está falando, isso aí é mais do que claro, que dependendo da água que você tem uma quantidade de filtros e o tipo de filtro que você tem, ou disco, ou tela, ou hidrociclone e assim por diante. E outra coisa importante, operação e manutenção. Tá? A gente tem chegado nas fazendas, abre o filtro para mim, às vezes o técnico que cuida fala, não, mas isso aqui é retrolavagem automática. Não, mas abre aqui para nós. Confiar muito na retrolavagem automática, abriu o filtro não filtra absolutamente mais nada. Tá? Sem citar nomes, né? Eu vou colocar um aqui, ó, numa fazenda aqui, isso aqui é um filtro de disco. Só que tinha uma tela dentro dele. Tudo bem, mas é disco, põe tela. Aí nós chegamos lá, né, Eusímio Vinícius, nossa, que legal, um filtro de disco, tirou, era uma tela. Puta, esse professor não sabe nada, é disco ou tela. Só que olha a tela, estava com esse pequeno orifício na tela. Né? O que aconteceu com isso? A água passava suja do sistema e ia para dentro do gotejador. Isso aqui é o final das linhas. Tá? Ah, mas aí o filtro não funciona? Não é que o filtro não funciona. Aí é questão de operação e ver o que está acontecendo num projetinho pequeno, mas dá para consertar. E esse aqui é o outro disco. Então aqui tinha uma tela, que era essa, e do outro lado tinha o disco, que é esse. Tá? Que também estava começando a colapsar. Então essas coisas são básicas, mas a gente tem que entender isso. Aqui outros exemplos de tela entupida, confiando na retrolavagem, perda de carga monstruosa. Isso aqui é foto de projeto. Tá? E aí o sistema não funciona. E aqui um extremo, né? De filtro que não filtra absolutamente mais nada. Tá? E aqui outro exemplo que estava tão ruim esse fio de disco que ele já teve dano mecânico de tão sujo que ele estava. Mas isso é extremo. Né? E aí, gente, como que a gente escolhe filtro? Lógico, fazendo análise de água e sabendo o que eu tenho que filtrar. Se eu tenho que filtrar qual o tamanho da partícula, aí eu coloco fio de areia. E vejam, muita gente não gosta do fio de areia, mas na água que a gente tem aqui nas nossas regiões superficiais, que tem matéria orgânica, é fio de areia. Mas isso já tem mudado. Viu, doutor? Há 15 anos atrás, é só filtro de disco que funciona. Mas a nossa água não mudou. Hoje, a água superficial, a gente sabe que a água de represa, filtro de areia, disco e tela. Se tiver areia, hidrociclone. Tá? Então isso é muito claro. Tá? Está em todos os livros de irrigação que tem mais de 100 anos. Então a gente não pode esquecer o básico. Tá? Outra coisa, qual que é o tratamento que a gente tem para contaminação biológica? Tem uma série deles. O que a gente está fazendo no campo para melhorar o problema do biofilme, o problema das algas, o problema das bactérias? Tá? Então tem um monte de coisa para fazer, cloração, filtragem aeróbica, filtragem física, precipitação química, e tem vários estudos. Então vejam, que o ideal é você fazer para remover bactéria uma cloração, que grande parte faz, após um tratamento biológico. Aí você mata praticamente tudo. E às vezes os métodos que os produtores estão usando, tela fina, vejam, pega 2% até 20% e zero de bactéria. Ah, mas tem água superficial só com fio de tela? Um monte de projeto. Tá? E aí quem vai sofrer o gotejamento lá no final. E vejam que isso aqui são algumas alternativas que o produtor tem quando ele tem um problema sério de ferro e manganês, por exemplo, que ele tem que fazer com que esse ferro e manganês eles se transformem quimicamente, que eles oxidem, e depois da oxidação, aí sim, oxidação se faz com aeração, igual essa cascata, ou cloração, ou às vezes os dois. Tá? A gente já viu que mesmo alguns aqui em Monte Carmelo, que tem os dois, ainda sobra um pouco de água com ferro lá no final do gotejador. Tá? Mas isso aqui, às vezes, não é interessante para as empresas de irrigação, sem criticar nenhuma, mas quem faz isso aqui é o produtor. Isso não está incluso nos 7 a 8 mil reais do sistema dele. E às vezes a empresa não fala, não, o cara vai gastar uns 30 mil nessa cascata. Mas se eu falar que tem que pôr cascata, o cara não vai fazer o projeto. Então
Então, por isso que eu estou falando para os senhores que isso tem que ser analisado. E só com análise de água, sabendo a fonte de água que a gente utiliza, e aí sim que a gente vai usar essa estratégia. Depois aqui, ó, continuando o estudo, pressões no sistema de filtragem. Aqui tem antes e depois. Então, a gente fez essa medida. Quanto que acontece no sistema de filtragem antes e depois? Estava relativamente bom, embora algumas propriedades tinham uma perda de carga muito alta. Depois disso aqui eu vou deixar para o Eusimo falar que foi feito. Nós fizemos um cálculo de quanto vocês estão perdendo por uma diferença de pressão entre o início do filtro e o final do filtro, antes e depois. Tá? Quanto mais problema que eu tiver de pressão, menor é a uniformidade do sistema. Outra coisa, pressão nas linhas laterais, né, que é o início e o final, que é o grande diagnóstico de um sistema de irrigação de gotejamento. Sempre tem lá, o cara vai lá e mede no final. Veja, no final está quase zero. Ó. Isso aqui, se levantar a mangueira até aqui, já não cai mais nada de água. Tá? E alguns, no final, uma pressão de quase 3 quilos no final. Gente, uma pressão de 3 quilos, de 30 metros de coluna de água no final do gotejamento, vocês vão ver quanto de energia que vocês estão jogando fora no projeto de irrigação de vocês. Tá? Então, isso vai ser falado pelo Eusimo daqui a pouco. Outra coisa, lâmina de projeto. Isso aqui é muito legal também, a gente tem que trabalhar com isso. Quanto que eu tenho que jogar? Isso aí é a equipe do Everardo que mapeou isso aqui tudo. É lógico que se eu for fazer um projeto lá para a região do Donizete, eu vou colocar uma... Lá chove 1.500 milímetros, só que evapotranspira 920. Ou seja, eu tenho uma contribuição muito grande da chuva e a evapotranspiração 975 da cultura. Aí uma lâmina no gotejamento de 1,4. Tá? Se eu vier aqui para Araguari, aí muda o cenário. Apesar da chuva ser praticamente igual, só 100 milímetros a menos, né? Aí a evapotranspiração da cultura já aumenta, a lâmina dobra. E óbvio, se eu for na região do Marquinhos, do Zé do Espírito Santo, Cocos, São Desidério, Luiz Eduardo, Barreiras, aí já vai para uma lâmina de 3,7. Tá? Então isso já está mapeado. Quanto de água você tem que jogar? Aí os métodos de manejo, depois você vai manejar essas lâminas. Tá? E aí a irrigação anual em cada uma das regiões. Então é óbvio que se eu irrigar café em Lavras, lá no Dutra, lá em Guapé, talvez um pouco mais que isso, né, Dutra? Mas 175 milímetros você vai gastar pouco, comparado com 515 em Cocos. Então é óbvio que numa região de 90% de areia, evapotranspiração maior e chuva é menor, você vai gastar muito mais do que uma região tradicional. Agora, mesmo nessa região tradicional, por isso que o Dutra já está irrigando a área dele, nos estudos lá que a gente tem, o Everardo tem, o Lima tem lá em Lavras, Procafé tem em Varginha, em 10 anos de experimento, o aumento de 50% da produção em área irrigada. Ah, mas um ano praticamente não deu. Tudo bem, nos outros você produziu mais de 100% a mais. Tá? Então, mesmo numa região que você necessariamente não precisa de tanta água quanto uma área quente igual Cocos, você tem uma resposta boa. Então, essa resposta já tem no sul de Minas. 50% em Varginha. Tá? Aqui, só para ter uma ideia, em Araguari, então vejo que é muito claro o que acontece aqui na nossa região. Para de chover e só vai lá no final, com a chuva, e aí você tem que irrigar aqui, dependendo do seu manejo. Tá? E aqui em Cocos, obviamente, você tem que irrigar muito mais, que chove muito no começo e no final e nada no meio. Tá? Outra coisa, emissores. Então a gente já tem, como o Everardo falou, um monte de tipo de emissores diferentes, tecnológicos. Sai Israel melhor, a gente já tem aqui no outro dia, e alguns produtores ainda desconhecem alguns aspectos básicos, mas não por falta de conhecimento, talvez por falta de conhecimento deles, mas vejam que a gente tem visto às vezes no campo coisas básicas, por exemplo, o tamanho da linha do gotejador. Eu posso colocar 100 metros, 200, 300? Depende do modelo, da vazão, do espaçamento. Isso aqui é um caso típico numa fazenda em Patrocínio, Santa Juliana, Iraí de Minas. Isso aqui é uma estagiária que a gente tinha, a Renata, no início da linha. Olha onde estava o café, praticamente no ombro dela, e no final da linha, perto da cintura. Por quê? Linhas muito longas, vazão alta no começo e vazão pequena no final. Gente, o que teve que fazer com isso aqui? Óbvio, reduzir o tamanho dessas linhas, colocar
uma linha de derivação no meio e dividir o tamanho da linha. Tá? Isso tudo é complicado. Qual que é o gotejador de maior ou menor vazão? É sempre a briga que a gente tem, enquanto consultor, com as empresas de irrigação. A tendência é gotejador de baixa vazão, meio litro, 0,6. Aí vocês vão ver o que aconteceu nesse diagnóstico. Qual que é a espessura de parede? A gente tem isso não está escrito em nenhum lugar, não é verdade? Mas a gente tem na cabeça. Aqui, ó, pelo menos 2 litros por hora, parede pelo menos 0,9, mas a gente tem visto no campo gotejador de 1, de 0,6. Tá? Qual o espaçamento entre gotejadores? Depende da textura. Se é autocompensante ou convencional, falando, André, lógico que é autocompensante. Será? O estudo do professor Rubens testou todos os gotejadores do mercado, 15 modelos. Qual que dura mais? O convencional, não o autocompensante, porque ele não tem aquela membraninha que faz autocompensação, não tem o elemento móvel. Aí ele dura muito mais do que o autocompensante. E por que todo mundo está instalando o autocompensante? Não, é mais fácil fazer projeto. E estão pagando a mais por isso. Tudo bem. Subterrâneo ou superfície? Antissifão, antidrenante? Então, um monte de dúvida. Tá? E a gente ainda tem algumas dúvidas. Com relação ao espaçamento na linha. Então, isso, obviamente, que depende da textura do solo. Tá? Então, veja, aqui eu tenho o espaçamento dos gotejadores nessa parte de cima, 75 e tal, e a quantidade de argila. Praticamente todos os projetos que a gente avaliou estão dentro da norma, que é os azulzinhos. E esse aqui, com o nível de argila lá embaixo, ele está com 70 centímetros. Obviamente, o que acontece com isso aqui? Não forma bulbo, não forma faixa molhada. Tá? Mas o meu vizinho faz 70 centímetros com 2,3. Será que o seu é isso? Tá? Então, às vezes, você tem que respeitar, né? Lógico, fazer o exame textural. Então, quanto mais pesado está o solo, mais você consegue distanciar os gotejadores na mesma vazão. Tá? Mas, às vezes, você tem que fazer um teste de bulbo no local. Se você tiver dúvida, se você demora aí 24 horas, 30 horas, você faz um teste de bulbo com vários gotejadores, várias vazões, vários espaçamentos, e aí você escolhe para a sua situação o melhor disso. Mas quem que faz teste de bulbo? Não dá 1%. Na verdade, eu acompanhei 2 que nós já fizemos, só. Em 25 anos que eu trabalho com isso. 2. Mas dá para fazer? Custa caro? Gente, você vai só gastar tempo. Outra coisa, vazão do gotejador. Então, veja, vazão aqui dos gotejadores. Tem 1,6, tem 2,2, tem 3 litros. E olha esse gráfico interessante. Quanto maior a vazão, maior a uniformidade. Mas isso quando você vai falar numa empresa de irrigação, não, a tendência é usar gotejadores de vazão menor. Tudo bem que a tendência é essa. Mas no campo, está mostrando que quanto maior a vazão, maior a uniformidade. Tá? Aqui, só um deles não foi autocompensante. Foi esse aqui, o resto todos autocompensantes. De novo, se é tão bom o não autocompensante que ele dura mais, por quê? Em 19 fazendas usou autocompensante. Ele tem uma série de vantagens, mas em termos de durabilidade não. Mas a gente vai ver que, se for a boa escolha de vazão de espaçamento, você consegue altas uniformidades. Tá? Aqui a vazão média do gotejador. André, por que você colocou as duas? Nominal e média. Gente, isso aqui é a vazão de projeto. Depois que você instala no campo 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto que efetivamente está saindo nos gotejadores? Dá uma olhada. Aqui, ó, de 1,6 baixou para 1,27, assim por diante. Então, nenhum bateu com a vazão de projeto. E quais foram as diferenças? Mas ele dá diferença para menos ou para mais? Depende. Alguns 0,33 litros a mais, outros 0,33 litros a menos. Depende. Do tempo de vida, da qualidade da água e tudo. Mas veja que olha essas variações. Então, se esse gotejador era 1 litro por hora, está com 0,32 a menos. Tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa, subterrâneo aqui, que é óbvio que vocês vão perguntar, mas para avaliar, dá para avaliar gotejamento subterrâneo? Dá. Dá mais trabalho? Dá. Mais ou menos 2 vezes o tempo, até 3 vezes o tempo a mais. Por quê? Você tem que achar o gotejador com enxadão, você tem que, sem ferir ele, porque senão você vai arrebentar ele. Acha o gotejador, coloca o copinho lá,
mede a vazão, mede a pressão, e depois você vai enterrar isso tudo de novo. Então, o grande medo que eu tenho, um monte de gente me perguntou, André, mas já está legal para fazer gotejo enterrado? Depende. Se o cara tiver preguiça de fazer isso, não faz. Tá? Se ele já não consegue manejar o seu sistema superficial, não enterra. Tá? Agora, quem consegue trabalhar bem o gotejamento superficial, deixa eu ver meu tempo aqui, estou tranquilo, consegue também fazer ele, embora dê um pouquinho mais de trabalho, fazer ele também enterrado. Tá? Outros enterrados aqui no projeto, em torno de 90% de uniformidade. Tá? Esse aqui é o mais antigo que a gente sempre fala, que eu vi os dois aí ontem, o Leandro e o Daniel, que é o projeto que a gente mais antigo tem enterrado, continua com boas uniformidades. Por quê? Porque a gente sempre fala, foi colocado um emissor próprio para enterrar, todos os mecanismos para enterrar, foi feito um bom enterrio e foram feitas as operações de manutenção e operação do sistema que permitiram que depois de 15 anos quase que isso aqui tem, continue com 92% de uniformidade. Está mais do que provado. Ah, mas será que vai concentrar raiz? Será que vai gastar mais? Então, nós fizemos um experimento, voltei lá essa semana, 30 hectares, metade enterrado, metade sem enterrar. E a fazenda, tem 750 hectares irrigados essa fazenda, do Grupo Quercia. E aí a gente fez um estudo, desde o início, enterrado e superficial. Tá? O que a gente tem feito aqui, avaliado as produtividades, está indo para a segunda agora, mas o que chama atenção, manutenção, lá tem muito problema de rato. Então, manutenção do enterrado, R$ 36,00 por hectare, ano, e do superficial, 450. Tá? E aí, vocês vão conversar aqui nas empresas de irrigação que tem por aí, qual que é a tendência? Netafim, Rivlis, Naandan, todas aí. O número que chega, que eles venderam em 2016, 80% enterrado. Tá? O que isso vai virar no final? Não sei. Já existe tecnologia para isso. Outra coisa, concentra a raiz de um lado da planta, acho que o Quajo respondeu um pouco para vocês hoje. O nosso clima é um clima tropical, não é semiárido. Então a gente fez um teste aqui nessa fazenda, que é Araxá, tudo bem, chove um pouco mais. A gente enterrou só no segundo ano, primeiro superficial, chove relativamente bem, só no segundo a gente fez o enterro do gotejador. Aí fizemos trincheira, acho que o Willy está aí, pode nos ajudar aqui, né, Willy? E aí a gente avaliou e fez um dia de campo lá, para saber, tinha mais raiz desse lado, onde está o gotejador, ou do outro lado? Aí jogamos um monte de gente nos buracos, para falar onde tinha mais ou menos raiz. Ah, então aqui, ó, de um lado e do outro. E aí essa é do lado do gotejador e essa é do lado oposto do gotejador. Se o cara não achasse o gotejamento aqui, ele não sabia onde ele estava. Tá? Então tudo, gente, é manejo. Tudo é usar a tecnologia ao nosso favor. E aí tem uma série de recomendações, vou passar muito rápido aqui. Deu muito errado no começo, porque enterraram ele a 50, 60 centímetros. Então isso foi um problema. A gente costuma enterrar só depois de um ano, mas já tem gente enterrando no começo. Tá? Avaliar o sistema sem ter preguiça. Muito critério na hora de enterrar, então o cara tem que ficar lá acompanhando, enterrou errado, ele vai enterrar o dinheiro dele. Tá? Gotejador com orifício para cima e assim por diante. Tem que ter cobertura do solo após a implantação, uma compactaçãozinha ali. Não pode ter caminhos preferenciais, porque ele não vai irrigar, ele não vai conseguir formar o bulbo. E a outra coisa, independente do sistema, se é enterrado ou superficial, não só para gotejamento, pivô, aspersão, tem que avaliar o sistema, colocar os copinhos lá, que é o que a gente fez nesse projeto, que o Osimo vai mostrar daqui a pouco. Avaliar pelo menos 16 pontos no setor, vazão, em 16 pontos de vazão, 4 pontos no início de pressão, 4 no final. E a gente teve nesse projeto aí do Educampo 20 setores que a gente avaliou, desde 64% até 96%. Então, quando o Quad falar de fertigação, óbvio que se eu pegar esse sistema aqui, aí a fertigação não vai funcionar. Se eu pegar nessa aqui, tranquilo. Posso fazer até a quimigação com os produtos WG das empresas. Tá? Então, isso é fundamental que seja feito. Mas quando? Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Tá? Aí o resultado consolidado de uniformidade. Veja,
Excelente são os azuis. Então, praticamente tudo está entre excelente e bom. Tem alguns razoáveis, um ruim e inaceitável, um também. Tá? Então, relativamente tá bom. Na média, a gente está aqui em quase de 80% de uniformidade. Obviamente, alguns pontos fora da curva. Gráfico aí do Léo, obrigado. Outra coisa, pegada hídrica, que é o que a gente fez, colocando 13 fazendas aqui ranqueadas. Quanto que se custou, né? Quanto que se produziu de café e quanto que se usou de água. Quilo de café para cada milímetro irrigado. Então, veja, esse aqui usou quanto de água para produzir comparado com esse. Então, a gente já tem isso tudo ranqueado. Quem é mais eficiente no uso da água? Tá? A gente vai publicar depois um boletim que vai passar isso para vocês, óbvio, sem os trabalhos aí, o nome das fazendas. Outra coisa, lâmina bruta de irrigação com eficiência do uso da água. Tá? Menor a lâmina, bruta aqui está com 500 milímetros, tem maior eficiência do uso da água, sem jogar água fora. Tá? Outra coisa de manejo, muito rapidamente falar de manejo, assustou esse dado, viu, Everardo? Em 20 propriedades que a gente avaliou, muito ainda no achismo. Então, 70% ainda não tem uma estratégia correta de manejo da irrigação. Ah, mas aí eu vou usar um sistema, igual a Everardo falou muito, eu vou gastar lá, quantos reais por hectare? Gente, uso mais simples. Isso aqui é uma foto, a Everardo deve lembrar disso, aqui é no 1900, antes da Fenicafé. Isso aqui é um amigão meu, formado comigo na Exalc, deve estar aí, ou chega amanhã, e isso aqui é um ex-aluno meu, da engenharia agrícola. Eles acabaram de instalar um sistema de irrigação em 1997. E aí pegaram o caminhão deles e foram embora. Aí, o que aconteceu depois que eles foram embora? O gerente da fazenda e o dono, um ficou olhando para o outro e falou, o que eu faço? Que hora que eu ligo? Ficou louco. Só que isso aqui ainda acontece. Isso aqui é tudo bem que tem 20 anos, mas acontece até hoje. Tá? E aí, o Mosca perguntou isso, André, mas quanto que eu jogo de água num pé de café ou laranja? O ideal é isso aqui, moço. Você pega, coloca ele dentro de um lisímetro de pesagem, e aí você tem quanto que está perdendo de água por evaporação e por transpiração, perdeu 4,78 milímetros. Aí você vem no seu sistema de irrigação e joga 4,78 milímetros. Perfeito. Agora, quem que vai fazer isso na propriedade? Então, as pesquisas são feitas assim. E como que a gente tem feito na prática? A gente colocou em cada uma das fazendas, mérito aqui do professor Eusímio, não vai dar tempo dele falar, nós temos uma planilha em Excel para o produtor colocar lá, a fazer o manejo da irrigação muito tranquilo, com a curva de retenção, medindo. Tem que medir, gente. Igual o Everardo fala, manejo de irrigação não é chute, o cara tem que ir lá e medir. Chuva, medir temperatura, pelo menos chuva e temperatura, né? E aí a gente tem que fazer um monitoramento, isso aqui já foi falado. Ou eu uso uma equação desse tamanho, com uma estação meteorológica aí convencional, ou a do Everardo, que já faz isso, não é, Everardo? Custa 6, 7 mil, e algumas completas aí 20 mil, mas a dele completa já está esse preço. Aí você tem uma estimativa que a FAO recomenda, que é essa aqui, ó, Penma Monti. Aí você acerta muito mais, aí, Mosca, o consumo de água pela planta. Tá? Aí você faz a correção disso com a sua cultura e com o seu sistema de irrigação. E, mas eu não quero gastar isso. Aí você gasta pelo menos um termômetro e um pluviômetro. De novo, já falei umas 15 vezes aqui. Não esse pluviômetro. Tá? Vou fazer pergunta de novo. Um monte de gente ainda tem isso. Dá 35% de variação para mais e para menos. Então usa um pluviômetro que é padrão, que tem uma boca mais larga, que você consegue, aí sim, captar água da chuva. Tá? Então, já estou finalizando. A gente tem feito aí, junto com os produtores, de novo, parabenizar os produtores que abrem suas fazendas e nos deixam testar uma série de coisas lá. Esse aqui é um experimento legal lá no Monguilô, junto com o Nilbio e o professor Eusímio da UFO, fazendo aquilo que o menino falou de manhã, interligando tudo. Interligando dendrometria, interligando sensor de solo, sensor de água, que é o hidrômetro, sensor de clima, e tudo isso interligado para tomar a melhor decisão. E aí tem uma telinha igual essa, que a gente consegue monitorar. Mas, gente, cuidado com monitorar isso tudo numa telinha de celular ou num tablet, esquecendo dos princípios básicos da irrigação. Cuidado.
Tá? Então, isso que eu falei de curva de retenção, de uma série de coisas aí, isso não pode ser negligenciado. É muito bonitinho olhar lá, olha que beleza, irriga. Aí está chovendo, o cara está irrigando. Então, cuidado com isso. Tá? Outra coisa que é o trabalho do Jefferson, que está aqui, que é o trabalho de tese dele, medindo temperatura do dossel e ligando isso com o consumo de planta, com o estresse de planta, um trabalho aqui fantástico que o Jefferson fez. Então, veja que o tratamento sem estresse, aqui com L0, com a lâmina zero, desculpa, sem irrigação, temperatura foliar vai para 42, reposição de 100% da água cai para 35. Será que isso é estresse? Óbvio, né? Isso aqui, gente, quanto custa um termômetro desse aqui, Eusêmio? R$40, R$50? O Vinícius? Mais ou menos, né? Lógico que uma câmera dessa aqui é muito mais cara, mas tudo isso a gente está fazendo as avaliações aí. Tá? Isso aqui o Eusêmio vai falar, vou passar bem rápido. Cuidado com instalação e entrega técnica. A entrega técnica é um momento fantástico de você avaliar o seu sistema, ele zerado, novo, e em cima disso que você vai começar a fazer as suas avaliações. Tá? O Eusêmio vai dar um exemplo disso aqui, vou passar mais rápido. Aproveitando o nosso colega Bambini aqui, plagiando uma palestra dele, avaliar tudo. Foi o que a gente fez no nosso diagnóstico. Avaliar bombeamento, adutora, filtragem, válvula, medidores todos de pressão, vazão e, por último, os gotejadores. Tá? Aí, algumas que a gente encontra aí no campo, que os nossos colegas encontram no campo, problema de bombeamento. Então, a bomba, ela explode, se for mal utilizada. Então, vejam, rotores totalmente danificados, igual esse daqui, tubulações corrompidas e assim por diante. O que a gente tem que fazer? Medir. Tá? Eu tenho que saber as características, principalmente de pressão e vazão, de cada um dos pontos de operação dos meus setores de irrigação. E em cima disso que eu vou avaliar, é o meu diagnóstico, que é o que a gente faz. Tá? Para finalizar, em termos de fertigação, não dá tempo de falar tudo, mas o mínimo é saber do meu fertilizante, quando ele sai do meu tanque, passa pela minha adutora, passa pela derivação, até chegar no último gotejador, quanto tempo isso leva. De novo, a fertigação, às vezes o cara ligou a bomba, já liga a fertigação. Aí esse gotejador vai receber, às vezes, 10 vezes mais nutrientes do que esse que está aqui, sem respeitar o tempo que é chamado tempo de avanço, que dependendo do projeto, demora 1 hora, às vezes. Tá? Na média aí dos projetos que a gente está vendo, 30 a 35 minutos. Mas isso tem que ser respeitado. As fontes de fertilizante, acho que o professor Quadro falou, é uma coisa que a gente tem que mudar, mas tem que ver também custo, né? Isso é fundamental. Antes de terminar, fazer só uma propaganda daquilo que eu falei de manhã, que é o Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, e de 6 a 8 de agosto, conto com a presença de vocês, é um congresso mais científico, mas a gente trabalha também com a parte de empresas lá, que, principalmente na área de irrigação. Agora, um momento, já que o Everardo colocou na palestra dele, o momento autoajuda, né? Então nós vamos colocar um também. Ó. Então eu gosto muito do que o professor Cortella fala. Então, quando estamos satisfeitos, nos acomodamos. Nos rendemos à sedução e repouso e nos imobilizamos. É a insatisfação que nos move. Então, cada um de vocês que está aqui hoje nessa palestra, vocês estão insatisfeitos com alguma coisa. Então, a gente faz essa analogia até com a música, né? Ó, quando estamos insatisfeitos, criamos, inovamos, refazemos, modificamos e assim vamos nos construindo, que é o que a gente fala de insatisfação positiva, né? Então, está sempre querendo novidade. Aí é o exemplo que eu fiz lá no Congresso de Café, que é o seguinte, você quer ser, isso não está gravado não, né? Corta aí. Você quer ser o Zeca Pagodinho, que a música dele é Deixa a Vida Me Levar, ou você quer ser o Rolling Stones? Alguém já viu qual que é a música mais famosa do Rolling Stones? Qual que é, Dutra? I Can Get No Satisfaction. Então, eu não quero ter satisfação. Aí, comparem. O Rolling Stones, lá que é o cara lá, o Mick Jagger. Quantos anos esse cara tem? 70 e poucos anos. Faz 50 anos que ele tem esse grupo. E ele treina. Agora ele está fazendo uma turnê nova. Agora esse cara precisa fazer a turnê nova?
com a riqueza que esse cara tem? Não. Mas para fazer a turnê nova, ele ficou 2 meses se preparando. Gente, um cara desse vai precisar se preparar para quê? E aí, você vê o show do Mick Jagger, o cara pula no palco igual uma criança de 10 anos. Ele tem 70, quase 80. Então é aquele negócio. Cada um de vocês se preparar para isso, para insatisfação positiva. E aí, para finalizar, uma homenagem a quem faz isso. Meu pai e o Fernando. O Fernando tem 80 anos de formado e meu pai tem 50 e está aqui junto com a gente. Era isso, gente. Obrigado. E quem torce para o Guarani também está aí.